A paz, meus irmãos. Esse é o nosso primeiro estudo sobre como calar o diabo. Muitos de vocês são pessoas que andam mandando mensagem para o Ministério Jesus Não Mente e dizendo: irmão, eu não sei mais o que eu faço na minha vida, porque tudo que eu faço dá errado. Irmão, eu não sei mais o que eu faço, porque eu não tenho paz, eu não tenho sossego, eu não tenho nada. Tudo que eu procuro dá errado. Eu não sei mais o que eu faço. Meu irmão, a primeira coisa que nós temos a dizer para você essa noite é que você precisa compreender que existe uma realidade espiritual por trás da realidade a qual você vive. Isso é muito importante para que você possa entender que a esfera espiritual, ela influencia diretamente na sua carne, ou seja, na sua vida. Bom, nós não podemos falar de Deus se nós não soubermos quem foi Deus. Primeira coisa que nós temos que compreender é que Deus é espírito. Essa é a primeira questão que você tem que entender. Deus, ele é invisível. Deus é espírito. Lembre-se, dentro de você há uma alma, há um espírito que quer guiar você dentro da vontade de Deus. Você precisa entender isso, isso é o básico. A primeira coisa que você precisa é tomar consciência de que se as coisas na sua vida estão dando errado, é porque a sua vida espiritual está errada. Tenha plena convicção disso. Muitos de vocês estão negligenciando, ou seja, não estão acreditando, não estão deixando de lado o fato de você crer na presença de Deus. Vocês não estão acreditando que Deus existe, vocês não estão acreditando que Deus é espírito, vocês não estão acreditando que vocês precisam obedecer isso que está sendo ensinado. Vocês estão achando aqui que eu estou brincando com vocês. Vocês estão achando que a vida de vocês vai mudar quando vocês conhecerem um político, quando vocês conhecerem alguém. Vocês não estão acreditando no poder de Deus em suas vidas e justamente por isso o poder de Deus não se manifesta. Por isso nós hoje queremos falar um pouquinho sobre algumas características que o diabo tem. A primeira coisa que nós temos que entender é que o diabo, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 1, ele é chamado por Deus de astuto e sagaz. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Convido vocês a abrir a sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 3. No versículo 1 ensina: ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então perceba que o ser humano, ele sempre soube que Deus ensina para ele o que é certo e o que é errado. A mulher, Eva, ela disse a Satanás, no versículo 2, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então o diabo disse à mulher: pode comer, você não vai morrer. Meu amigo, no versículo 6, olha o que está escrito: e viu a mulher que aquela árvore era boa de se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. No versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E no versículo 8, eles ouviram a voz de Deus, repreendendo eles pela atitude que eles tomaram. Perceba que no início da Bíblia, nós podemos tirar o seguinte entendimento desse versículo. A primeira coisa: Deus estabelece o que é certo. Deus estabelece limite. Deus estabelece que você deve ir até ali.
Se você vai além daquilo que Deus mandou, você está cedendo ao tentador. E essa é a primeira característica de Satanás que eu quero que você anote, se você estiver estudando a palavra de Deus. Porque tem muita gente ouvindo a mensagem, pessoas que não têm compromisso com a verdade, pessoas que não têm compromisso com a vida espiritual. Por isso são pessoas que são mortas, são pessoas que ficam aqui pedindo oração, mendigando atenção. São pessoas que não estão dispostas a abrir as suas Bíblias e acompanhar a palavra de Deus. São pessoas que acreditam que a fé delas é algo que depende do pastor ou da religião. Ela não consegue entender que enquanto ela não mudar, a vida dela não mudará. Então a primeira lição que nós podemos tirar de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 8, é que Deus estabelece limites para o ser humano. A segunda lição que nós podemos entender do versículo de Gênesis, capítulo 3, 1 ao 8, é que Deus estabelece limites. E quando você chegar em determinados limites, Satanás ele vai começar a tentar você para você transpor, para você ir além daquilo que Deus ordenou. Você consegue entender isso, meu irmão? Deus disse para você, você pode fazer o que você quiser, mas você não pode pecar. O ser humano, desde dos tempos de Adão e Eva, ele tem a tendência pecaminosa a ir além daquilo que Deus ordenou. Você precisa entender que se você quiser fazer a vontade de Deus, você tem que seguir no limite que Deus estabeleceu para a sua vida. E o limite que Deus estabeleceu para a sua vida é que você precisa se fortalecer no espírito. Que você precisa se revestir com toda a armadura de Deus para que o diabo possa ser destruído. Não é assim que está escrito? Para que possais resistir ao dia mal. Muitos de vocês estão passando por dia mal, mas vocês não estão dispostos a ir até onde Deus estabeleceu. Vocês estão indo além daquilo que Deus falou. Vocês estão cedendo à voz do tentador. E a palavra de Deus ensina que a primeira característica de Satanás é ele ser o tentador. E a palavra tentador significa estimulante, provocante, cativante, convidativo. Perceba que Satanás, ele vai agir de uma forma provocante para você. Ele vai oferecer o pecado e vai dizer para você, venha, como ele disse para essa mulher, pode comer, certamente você não morrerá. Mas perceba que Deus havia dito, ela sabia que Deus havia dito. No versículo 2 ela disse, Deus disse, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Se Deus disse que você não pode pecar, por que você insiste com o pecado? Se Deus ensina que mentira provém do diabo, que você não pode mentir, por que você insiste na mentira? Por que você insiste em viver essa vida mentirosa de redes sociais, colocando fotos sorrindo, quando na verdade seu coração está triste? Por que você insiste em viver essa vida de fachada, se você percebe que a sua família dentro da sua casa está vivendo um inferno? É pai brigando com mãe, é irmão que não fala com o irmão, é a desgraça acontecendo na sua vida. Você está triste, está infeliz. Você sabe que Deus estabeleceu limites para você, mas você está indo além dos limites que Deus estabeleceu para você. Até quando você vai viver essa vida mentirosa, meu amigo? Perceba que o tentador, o diabo, a serpente, descrita em Gênesis capítulo 3, versículo 1, ela é astuta. Astuta. Ela tem enganado a humanidade, dizendo que você pode fazer o que você quiser. Deus disse para a pessoa, você não pode comer aquela árvore, você não pode comer do fruto daquela árvore. Então perceba que Eva sabia, mas a serpente insistiu, pode comer sim. Se você comer, você não vai morrer. Mas espera aí, mas Deus disse que eu vou morrer. Mas Satanás disse, não, certamente você não vai morrer. E a mulher, em vez de crer em Deus, o que ela fez? Ela acreditou no diabo. E quando ela acreditou no diabo, ela introduziu o pecado no mundo. Ela pôs o pecado no mundo. Ela não respeitou os limites que Deus deu para ela respeitar. Ela foi além daquilo que Deus permitiu, porque ela não soube repreender o tentador, aquele que oferece o pecado para você, aquilo que parece bom, aquilo que parece gostoso, aquilo que parece prazeroso, é o que o diabo oferece para você. Tem aspecto de bom, mas, meu amigo, é a morte.
Você precisa entender que o diabo tem oferecido para você é a morte. Por isso muitos de vocês estão sofrendo em suas vidas. Tragam o evangelho para sua vida. Não fique aqui ouvindo a mensagem e imaginando a morte da bezerra. Coloca isso na tua vida. Olha teus pecados. Olha os limites que Deus estabeleceu e olha onde você tem ido. Hoje Deus te chama em misericórdia para que você consiga entender que a primeira característica do diabo é ser tentador. É oferecer para você algo além daquilo que Deus permitiu. Se você vai morder a maçã que o diabo oferece, porque a maçã que o diabo ofereceu para Eva são equivalentes ao pecado que você tem a oportunidade de ter todos os dias. Você tem milhares de oportunidades para pecar todos os dias. São mulheres, homens, bebidas, conversas inúteis, mentiras, falta de caráter. Perceba quantas coisas o diabo oferece para você. Você tem que aprender a dizer não para aquilo que o diabo oferece. Se ele vem com mentira, se ele vem com fofoca, se ele estimula a sua mente a pensar em imoralidade sexual, uso de drogas, depressão, se ele faz você crer que você pode dormir apenas com medicações, você precisa crer que ele está tentando você. Ele está convidando você a acreditar que Deus não tem poder para te ajudar. Então você não pode ouvir a voz do diabo. Você precisa entender que se você ler a Bíblia, você vai entender o que Deus prometeu. E o que Deus prometeu é a verdade. Tudo aquilo que se opõe à verdade é a mentira. E a primeira forma de você entender que para vencer o diabo, você precisa ouvir a voz da verdade, ou seja, ler a Bíblia e repreender os pecados que Satanás te oferece. Primeira parte. Bom, segunda parte. Segunda parte, você precisa entender que a outra característica no diabo, ele é enganador. Então a segunda característica do diabo que eu quero que você entenda é que ele é enganador. Ele é mentiroso. Você precisa entender que ele é astuto. Mas o que significa a palavra astuta? O astuto, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 1, ensina que astuto é uma pessoa que sabe agir de maneira para trazer vantagens para si próprio e não se deixar enganar. É uma pessoa esperta, é uma pessoa astuciosa, é hábil para fazer maldade. Ele engana outros, ele é astucioso, velhaco, finório. Estou lendo o dicionário português para que você entenda que a palavra astuto significa aquele que tem poder para se dar bem em cima de alguém. Astuto é aquele que é esperto. Ele não se deixa enganar, ele engana. Ele está na frente. Ele oferece algo, mas ele sabe que vai ter proveito. Então perceba que Gênesis capítulo 3, versículo 1, a serpente é chamada, ou seja, o diabo é chamado de astuto. Isso significa que o diabo ele é esperto. Tem muita gente aqui ouvindo pregação, querendo repreender o diabo, dizendo que está repreendido em nome de Jesus. Ô rapaz, glória a Deus, está repreendido em nome de Jesus. Está queimado em nome de Jesus. Você acha que você pode repreender o diabo assim, meu amigo? Você não pode repreender o diabo assim. Se existe uma forma qual você tem que repreender o diabo, é obedecendo os mandamentos do Senhor. As pessoas estão vivendo na ilusão de que o diabo pode ser repreendido por uma simples frase. Uma frase vazia. Está repreendido em nome de Jesus. Opa, está repreendido em nome de Jesus. O diabo ele é chamado de astuto, ele é enganador, ele é esperto. Ele sabe quem você é. Então a primeira coisa que você tem que entender, a segunda coisa que você tem que entender, é que o diabo é enganador. Ele vai oferecer para você algo que é ruim, mas ele vai dizer para você que é bom. Ele vai te oferecer a morte, mas ele vai dizer para você que é a vida. Ele vai dizer para você que você precisa muito daquilo, porque aquilo ali é fundamental para você. Mas aquilo que você vai ter à sua frente não é fundamental para você, porque fundamental é aquilo que Deus ordenou. Você precisa respeitar os limites que Deus estabeleceu. Mais uma lição. A mulher sabia que Deus tinha estabelecido para ela o fato de não comer daquela árvore do centro do jardim.
mas ela ouviu a voz do diabo. Deus disse para ela, perceba que ela primeiro ela avisa. Gênesis capítulo 3. A mulher está avisando ao diabo, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, se você comer, você vai morrer. No versículo 3. E no versículo 4, o diabo fala exatamente o contrário do que Deus disse. O diabo disse à mulher, certamente não morrerás. Porque olha o que ele faz, irmão. Ele não só diz que o que Deus disse é mentira, como ainda por cima, ele diz que Deus é mentiroso. Olha o que ele disse no versículo 5. Esse capeta maldito. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Meus irmãos, espero que vocês estejam com suas Bíblias abertas em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 8. Esse versículo que eu li é o versículo 5, para que você possa entender que o diabo não apenas disse que Deus estava mentindo, como ainda por cima, disse que se você pecar, você vai ser tão bom como Deus. Se Deus diz para você que você não pode fazer alguma coisa, por que você faz, meu amigo? Ah, mas se você roubar, você vai ser rico, você vai ter muitas posses. Ah, mas se você trair a sua esposa, isso vai ser bom para o seu casamento, porque você vai dar uma turbinada no seu casamento. Perceba que o diabo sempre oferece a desgraça para a sua vida. Ele sempre oferece a destruição. Ele sempre oferece a vergonha para você. Tudo aquilo que Deus disse, ele diz ao contrário. Deus disse que se você comer daquela árvore, você vai morrer. E o diabo disse, você pode comer que você não vai morrer. Qual é a voz que você tem ouvido na sua vida, meu irmão? Será que você tem lido a Bíblia? Será que você tem respeitado os limites que Deus estabeleceu para que você viva a sua vida nessa terra de forma tranquila? Será que você consegue entender que Deus deu o mundo inteiro para você? A única coisa que Ele te pede é, não peque. Eu te dou o que você quiser. Eu te ofereço a vida, eu te ofereço a saúde, eu te ofereço paz, eu te ofereço oportunidades, mas você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que entender que eu estabeleci limites para que o ser humano pise nessa terra. O Jardim do Éden é um exemplo que eu estabeleci limites. Eu estabeleci limites no jardim do Éden. E eu disse para Eva, tu pode fazer o que você quiser. Você só não pode comer aquela árvore, ao fruto daquela árvore que está ao centro. E aí eu te faço uma pergunta. Por que você insiste em viver a sua vida mordendo o pecado todos os dias? Por que você insiste em dar ouvidos ao tentador e não dar ouvidos a Deus? Por que você tem insistido em dar ouvidos ao enganador e deixar de dar ouvidos àquilo que Deus está chamando você? Vocês estão todos os dias ouvindo que vocês precisam se arrepender dos seus pecados e converter seus corações, abandonar essas más práticas. A mentira, a masturbação, a homossexualidade, a soberba, a ganância, a inveja. Tudo aquilo que te afasta de Deus, a bebedeira, as drogas, as amizades ruins. Tudo aquilo que te afasta de Deus, a vaidade. Você que é escravo de rede social fica postando um monte de palhaçada. Nós já vimos muitas pessoas aqui hoje no Facebook postando palhaçada. Gente que agradece a gente pelos versículos, gente que agradece a gente pelas pregações, mas a vida delas continua a mesma. Elas não estão respeitando os limites que Deus estabeleceu. Deus levantou o homem para ser algo sério, feito à sua imagem e semelhança, feito para ser semelhante ao Altíssimo. O Salmo 82 ensina que nós somos deuses. O Salmo 82 ensina isso. O Salmo 103 nos chama de heróis. Nós que fazemos a vontade de Deus, nós que somos seus santos, nós que somos os seus verdadeiros escolhidos, nós que somos o seu povo forte. O grande problema é que todo mundo se acha santo. O grande problema é que todo mundo se acha povo escolhido. E na verdade as pessoas vivem sua vida indo além dos limites que Deus estabeleceu, mordendo a maçã a cada dia de suas vidas, ouvindo a voz do diabo e deixando de fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, existe mais uma característica importante do diabo. E eu acredito que essa seja a principal característica que faz o diabo entrar na sua vida e acabar com tudo aquilo que você espera
com tudo aquilo que você sonha, todos os seus planos, eles serão destruídos por essa característica do diabo. E essa característica do diabo, ela pode ser entendida pela tradução da palavra Satanás. A palavra Satanás significa o adversário, o acusador. A palavra diabo significa alguém que acusa, um caluniador. Então perceba que o diabo, ou Satanás, desde a característica do seu nome, o significado do seu nome, é acusador. E ele acusa você dia e noite diante do trono de Deus. Essa é a terceira coisa que você tem que guardar no seu coração. Você que está indo além dos limites que Deus estabeleceu, ou seja, você que está pecando, você que está vivendo uma mentira, você que tem dado ouvidos ao tentador, você que não entende que o diabo, ele é cheio de ardis, ele é astuto, porque Deus disse que o diabo é astuto. Muitos de vocês estão sendo enganados pelo diabo. Muitos de vocês pensam que repreender o diabo é algo fácil. Repreender o diabo só é possível por meio da fé em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse: para isso eu morri. E a nossa fé é a fé que vence o mundo. Por isso Deus fez de Jesus o consumador da nossa fé, para que nós pudéssemos ter uma fé similar à fé que Cristo teve em Deus. Porque Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo para que você pudesse respeitar os limites que Deus estabeleceu para a sua vida. Jesus morreu para que você pudesse entender que aquele homem verdadeiramente esteve na terra, assim como você está nessa terra, assim como eu estou nessa terra. Ele foi crucificado, ele foi morto, e o seu Espírito Santo subiu e assentou-se à direita de Deus, para que hoje você pudesse estar vivendo no pecado. Você que está indo além dos limites que Deus estabeleceu. Jesus está esperando o seu pedido de perdão, para que ele possa descer do trono de Deus e tomar conta da sua vida. Preste bem atenção nessa palavra, meu amigo. A palavra está sendo muito clara. A palavra de Deus está sendo muito clara. Eu acho que não tem como ser mais claro do que está sendo, meu amigo. A terceira característica do diabo é que ele é acusador. O nome dele ensina que ele é acusador. Diabo significa o acusador, o caluniador. Satanás significa o acusador, o caluniador. Então você precisa entender que o diabo vai te acusar diante de Deus. Você quer uma prova disso? Quando Jó foi tentado pelo diabo, Deus disse: porventura, você conhece o meu servo Jó? E Satanás disse para ele: Jó teme a Deus? Faça isso com ele e você vai ver se ele não blasfema contra você. Então perceba que o diabo tem acesso ao trono de Deus para levar acusações contra você, para fazer você entender que o diabo tem poder para entrar na presença de Deus e mostrar tudo aquilo que você tem feito de errado, porque o nome dele significa o acusador. Ele é o acusador. Quando você peca no seu dia a dia, o diabo vai no trono de Deus e diz: ah lá, você viu o que fulano fez? Ah lá, ele fica ouvindo os seus áudios, ele fica dizendo que ama a Deus, fica dizendo que está se convertendo, fica dizendo que agora está mudado. Mas você viu os pecados que ele cometeu hoje? Você viu aquela conversa que o teu servo ou a tua serva teve hoje? Você falou que ele estava se firmando, Deus, na presença do Senhor? Será que ele está se firmando mesmo, Deus? Olha aqui o que ele fez hoje. Olha aqui a mentira que ele contou. Olha a fofoca dele. Olha aqui como ele falou mal de não sei quem. Olha aqui o ódio que ele guardou no coração. Olha aqui o ressentimento dele. Olha aqui a cobiça do coração dele. Então Satanás vai acusar você por tudo que você faz de errado. Tudo aquilo que Deus estabeleceu para você não fazer, se você fizer, você será acusado pelo diabo diante do trono de Deus. E Deus não poderá te defender, porque Deus é justo. Deus, ele ouve a Satanás, meu amigo. Perceba que Deus ouve Satanás. Satanás, ele simplesmente tem a mania de acusar os servos de Deus.
Só que você precisa entender que a única forma de calar o diabo é andar em santidade, para que ele não tenha motivos para te acusar. Por isso nós estamos instituindo esse primeiro estudo, calando o diabo. Você precisa entender que Satanás ele vai entrar na presença de Deus para tentar acusar você, para que Deus não abençoe você com a graça, para que Deus não abençoe você com aquilo que você quer, para que Deus não abençoe você com fé, para que Deus não abençoe você com a presença dele na sua vida, para que você seja cada vez mais afastado de Deus, porque essa é a forma que o diabo vence. Por isso muitos de vocês estão orando, orando, orando e não tem resposta. Por isso muitos de vocês estão lendo a Bíblia, mas não conseguem entender a Bíblia. Muitos de vocês estão indo para a igreja, frequentando uma religião. Muitos de vocês estão vivendo essa vida mentirosa e ainda assim pensando que são servos de Deus. Meu amigo, existe uma frase que ensina: é mais fácil você enganar alguém do que convencer alguém que esse alguém foi enganado. As pessoas não querem acreditar que o diabo é astuto. As pessoas não querem acreditar que elas estão vivendo uma ilusão. Elas não querem acreditar que elas vão para o inferno se elas não se arrependerem dessa forma medíocre e miserável de viver. Elas não querem acreditar que aquilo que ela tem feito está errado, porque o orgulho que o diabo coloca no coração dessa pessoa não faz ela enxergar a verdade. Por isso a palavra de Deus ensina: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que Deus vos exalte ao devido tempo. Será que você não consegue enxergar que você precisa se humilhar agora e reconhecer: Senhor, eu tenho errado contra ti, Deus. Deus, eu tenho vivido uma vida miserável diante de ti. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Eu olho para Jesus e eu não me vejo refletindo aquilo que Jesus pediu. Deus, me perdoe, Deus. Me ensina a enxergar a luz do teu evangelho para que eu enxergue a minha salvação. Aleluias. Glórias a Deus por essa palavra. Porque muitos de vocês estão sendo enganados pelo laço da religião. Muitos de vocês não estão enxergando o quão estão cegos. Muitos de vocês não estão entendendo que estão vivendo suas vidas de forma repetida, de forma automática, indo para a igreja no automático, fazendo as coisas por fazer. Vocês não estão dando valor a cada minuto de suas vidas. Vocês não estão dando valor àquilo que Deus entregou para você. Você que está me ouvindo, Deus entregou a vida na sua mão. Não desperdiça a sua vida. Entenda que o diabo, ele vai tentar você, ele vai enganar você, ele vai acusar você. Você precisa entender isso, meu irmão. As principais características do diabo: ele vai tentar você ao pecado, ele vai enganar você e ele vai acusar você diante de Deus pelas suas escolhas erradas. Meus irmãos, quero que fique muito claro que você precisa entender que a religião é um caminho de morte. O que eu prego para você não é a minha religião, não é a minha ideia. Como você pode ver, eu preguei para você Gênesis capítulo 3. Eu poderia pregar muito mais, para que você entendesse que o diabo é o tentador que destrói o ser humano. Mateus 4, capítulo 3, Mateus 4, versículo 3, ensina a palavra de Deus que então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: se és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Perceba que o tentador, ele estimula o servo de Deus a cometer um erro. Mas Jesus sabia, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sabe muito bem que nós não podemos tentar a Deus. Mas você perece por falta de conhecimento sobre as Escrituras. Você não tem conhecimento da Bíblia. Tudo aquilo que o diabo oferece, tudo aquilo que o Satanás oferece, é engano, é mentira. Você não pode se prender às palavras do tentador. Irmãos, primeira coisa, estou pregando a Bíblia. E é muito legal pregar aqui no Facebook. Para você que ainda não conhece o nosso Facebook, hoje é a primeira pregação que nós estamos fazendo. Essa pregação é no nosso Facebook chamado
PSTR Jesus. Você vai digitar PSTR Jesus e você vai ver o emblema da Jesus Não Mente. Esse áudio ele será transpassado pelo WhatsApp para que outras pessoas possam ter acesso a esse áudio. E o interessante desse áudio no Facebook é que nós conseguimos pregar ao vivo. E as pessoas estão participando. E eu consigo ler no comentário. Então é muito legal de você ver, porque tem muito filho do diabo se manifestando. Aquele que defende a religião, ele está morto. Tem uma mulher aqui que eu não estou vendo o nome dela, porque eu estou com o celular na mão, pregando pelo celular. Eu não estou vendo o nome dela, mas ela já se manifestou, defendendo a religiosidade. Se não me engano, é Beth Silva o nome dela. Essa mulher está endemoniada. Essa mulher é uma mulher triste. É uma mulher infeliz. É uma mulher que simplesmente não tem o que falar, porque ela não tem nada a acrescentar. É uma mulher que não conhece a palavra do Senhor, que ensina que religião pura e sem mácula diante de Deus é ajudar aos pobres e aos necessitados e se afastar dos pecados do mundo. Perceba que o que eu estou pregando é bíblico, mas bastou citar a verdade das heresias religiosas. E essa religiosa morta, chamada Beth Silva, ela se manifestou. Porque o demônio que está dentro dela, ele não consegue tolerar a verdade. Por que o demônio não consegue tolerar a verdade? Porque a palavra de Deus ensina: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se existe uma coisa que incomoda o diabo, meu amigo, esse algo é a verdade. Esse áudio, ele chegará ao coração de muitas pessoas, e muitas pessoas acordarão para a vida. Elas enxergarão aquilo que está em Atos 9. Elas entenderão que as escamas estão colocadas em seus olhos. As pessoas não estão conseguindo enxergar a luz do Evangelho, porque 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 ensina que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. Estou pregando o Evangelho, e a Beth Silva está preocupada em defender o pastorzinho dela. Eu estou pregando contra o pecado, e a Beth Capeta Silva está interessada em defender os dízimos. Ela está falando de dízimos. E eu estou pregando a verdade. Meus irmãos, entendam uma coisa. Romanos 10:17 ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso eu prego. João 8:47 ensina que quem é de Deus ouve o que é de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Perceba que o evangelho verdadeiro, ele é verdadeiro para quem conhece a voz do pastor. O pastor não sou eu. O pastor está em João 10, onde ele disse: eu sou a porta. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o pastor. Jesus disse que ele é o pastor. Não adianta, meu amigo, você achar que você é uma pessoa de Deus se você não tem compromisso com a palavra de Deus. Não adianta você achar que você é uma pessoa de Deus se você tem contendas no coração. Eu estou aqui pregando o evangelho e rindo da cara das pessoas, porque tem duas pessoas aqui dizendo: por que você não mostra a sua cara? Por que você está pregando contra a religião? Perceba que eu estou pregando o evangelho. E as pessoas estão querendo arrumar brigas, confusões. Para quem não conhece o evangelho, essas pessoas podem ter razão. Mas para quem conhece a palavra de Deus, a gente sabe que Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, toda briga, toda ira, toda divisão, ela é proveniente do diabo. Eu tenho plena convicção de que a Beth Silva é uma pessoa extremamente infeliz. É uma pessoa que não tem um pingo de sinceridade no seu coração. É uma pessoa que caiu na operação do erro, conforme ensina 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos analisar a Beth Silva dentro daquilo que nós estudamos agora. Então perceba que ela que entrou aqui no ministério para ouvir a pregação. Eu não chamei a Beth Silva, não implorei para que ela participasse da pregação. Nós convidamos as pessoas a pregar. E assim um servo de Deus faz. Ele prega o evangelho, independentemente de quem vai ouvir. É inevitável
haver bodes do diabo no meio das pessoas. Por isso, meu irmão, eu não temo. Do mesmo jeito que eu prego aqui, eu prego no morro que eu vou. Eu prego na favela que eu vou. E tenho a certeza que é uma benção. Pessoas como a Beth Silva são pessoas mimadas. São pessoas que não conhecem a vontade de Deus. São pessoas que fazem a vontade do diabo. Perceba que ela é enganadora, ela é acusadora. E ela está tentando as pessoas a seguir a religião. Ela está se opondo àquilo que Deus disse. Perceba que ela está se encaixando perfeitamente no que nós estamos estudando. E a gente não exclui você, Beth Silva. Esse áudio pode estar chegando para muitas pessoas no WhatsApp. E as pessoas vão entender que a palavra de Deus se cumpriu mais uma vez. Porque a palavra de Deus foi pregada, mas o diabo que habita em você, ele se revoltou com a verdade. E para mim, é uma honra que você tenha me odiado por pregar a verdade. É uma honra que você tenha defendido a sua religiosidade. É uma honra que você seja dizimista, porque você é mentirosa. E eu não espero nada de você, a não ser o ódio, a não ser a ira, a não ser a defesa da religião, a não ser a defesa da mentira e a oposição à santa e perfeita e imaculada palavra de Deus. Meus irmãos, como é divertido ver os mentirosos. Essas pessoas simplesmente são pessoas que se enganam. São pessoas que estão vivendo no erro, não tolerando a sã doutrina. 2 Timóteo capítulo 3 ensina que haverá um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina. E o tempo é hoje. Bom, finalizando, o interessante desse grande finale é que nós podemos visualizar que existe um diabo dentro da pessoa e ele se opõe à verdade de Deus. Então a lição que fica é que você que é servo de Deus, quando você for anunciar o Evangelho, principalmente para quem é religioso, eles vão odiar você, eles vão xingar você, eles vão odiar você, vão detestar você. Mas é exatamente assim que Jesus disse que teria que ser. Marcos capítulo 13, versículo 13. E sereis odiados por amor ao meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Beth Silva, não pense que o seu ódio, ele me incomodou. Pelo contrário, ele foi a cereja do bolo da minha unção, porque é um prazer ser odiado por pregar o Evangelho. Porque se eu pregasse para agradar homens, como ensina Gálatas capítulo 1, eu não seria servo de Cristo. Fiquem na paz, meus irmãos. Então lembrem-se, recapitulando, a primeira característica do diabo é ser tentador. Ele vai induzir você ao pecado. Se você não ler a Bíblia, se você não souber o que são obras da carne, você vai cair na tentação dele. Segundo lugar, o diabo sempre vai dizer para você que o pecado é algo prazeroso, que é algo que vai te fazer bem. Então perceba que o diabo vai oferecer o pecado para você, para que você seja enganado, para que você seja direcionado. Preste bem atenção. O diabo, ele vai oferecer o erro a você, para que você seja enganado. Ele vai dizer que algo é bom, mas na verdade, esse algo é ruim, porque é a morte. O salário do pecado é a morte, lembre-se disso. Terceiro lugar, o diabo é chamado de o acusador. Ele vai acusar você diante de Deus por cada pecado que você cometer. E cada pecado que você cometer vai te afastar da presença de Deus e de Jesus, de tal forma que não adianta você viver no pecado e orar a Deus, porque os nossos pecados nos afastam de Deus. Assim está escrito em Isaías 59, versículo 1 e 2. Portanto, tome cuidado para não pecar, para que o tentador ele não acuse você diante do trono de Deus e que a sua bênção não fuja da sua vida. Seja santo como santo é o vosso Pai Celestial. Sejam santos, porque existe uma santidade sem a qual ninguém verá a face de Deus. Sejam santos e Deus se aproximará de vocês. Façam a vontade de Deus. Entregue seus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Lembrando que se você não souber se santificar, ou seja, não mortificar os seus membros, não abandonar o pecado, não adianta você orar. Não adianta você orar. João 9,31, Provérbios 28, 9, Isaías capítulo 1, versículo 15. Vamos ficando por aqui. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Quero deixar um grande abraço especial a Beth Silva,
uma mulher que está endemoniada. Peço a Deus em nome de Jesus que ela seja liberta. Apareceu mais uma endemoniada chamada Vanilde Silva, que ela também se liberte. Não pense você que eu fico enfurecido com esse ódio de vocês. As pessoas estão aqui dizendo que Jesus deu a cara para bater, bota a tua cara. Meu amigo, se eu tiver que morrer pela cruz, eu morro. Mas eu farei a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a fé vem pelo ouvir e não pelo ver. Porque vocês duas são duas cegas, mortas, carnais, podres, pecadoras, irreconciliáveis, surdas, porque não conseguem ouvir a palavra que está sendo pregada. Vocês estão debaixo de maldição. Tenha certeza, o salário do pecado é a morte, e muito em breve ele vai cair sobre vocês. Fiquem na paz. Nós estamos no Ministério Jesus Não Mente. Convido vocês a participar das nossas pregações pelo Facebook. Adicione o nosso Facebook em PSTR Jesus. Você vai adicionar e você vai ver o ícone da igreja do Ministério Jesus Não Mente. Peço que você adicione também o nosso número no WhatsApp, 021 981 71 9616. Peça os nossos áudios, nós enviaremos a pregação da Palavra de Deus para abençoar a sua vida todos os dias. Lembrando que é tudo grátis, tudo gratuito, você não paga nada. O preço aqui é você ajudar o mendigo na rua. Se você quer participar do ministério, ajude ao pobre e ao necessitado, porque isso está escrito em Tiago 1,27 e Mateus 25. Aqui no Ministério Jesus Não Mente, tudo que nós fazemos está baseado na Bíblia e na fé. Portanto, se você quiser participar, não seja apenas um vagabundo que quer ouvir a mensagem, mas seja um servo de Deus que quer agir e fazer a diferença nesse mundo. Meus irmãos, acesse a nossa rádio em www.jesusnãomente.net. Convido vocês a participar da nossa rádio. Muitas pessoas estão sendo abençoadas. Tenho certeza que você será a próxima. Convido vocês também a acessar o nosso canal no YouTube. Entrando no YouTube, você digita Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. São mais de 750 pregações, são estudos bíblicos gratuitos para abençoar a sua vida. Esse foi o nosso primeiro estudo sobre como calar o diabo. Você precisa entender como o diabo trabalha para que você possa desfazer as obras do diabo, porque Jesus ensinou. João capítulo 3, versículo 6 a 8. Para isso Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. Pisemos na cabeça do capeta, ele não passa de um derrotado. Tenham plena convicção disso. Se você quer brigar com o diabo, não brigue com ele, não xingue ele. Apenas pregue a verdade, porque a verdade é o que mais incomoda o diabo. Se você quer incomodar o diabo, pregue o evangelho com toda a unção, com toda a fé. Eu te garanto em nome de Jesus que uma grande luz, uma grande bênção virá sobre a sua vida e você será liberto de grande parte dos seus pecados. Que Deus te abençoe e te dê a vitória sobre o demônio. É o que eu peço com fé em nome de Jesus. Amém.